Bom, nesse vídeo a gente vai falar então sobre o método de fontes virtuais. É um método alternativo ao método de traçado de raios, mas que também é muito utilizado nos softwares de acústica geométrica, certo? No método de fontes virtuais, você vai tratar a superfície da sua sala como espelhos e você vai criar imagens da fonte original no espaço ao redor da tua sala. Então imagina que você tenha uma sala retangular aqui, pequenininha, nesse espaço aqui. Essa sala está com essas 4 paredes e você tem uma fonte. A ideia do método é que a gente reflita essa fonte ao redor de todas as superfícies da sala, criando fontes virtuais. Então, a reflexão dessa fonte através dessa parede é essa fonte, através dessa parede lateral é essa fonte, dessa parede aqui é essa fonte e dessa parede aqui é essa fonte. Então, essas 4 fontes aqui são as fontes de primeira ordem e vão representar as reflexões de primeira ordem, certo? E a gente tem que refletir essas fontes de primeira ordem em relação a todas as outras superfícies para criar as fontes de segunda ordem. Então, essa fonte aqui, filha dessa fonte, vai ser refletida por todas as superfícies também para criar as nossas fontes de segunda ordem, certo? Aumentando, portanto, lá o nosso reflectograma, certo? No que tange ao cálculo da energia no receptor, etc., o mesmo processo vai se aplicar a esse método de fontes virtuais, certo? A única diferença é que a gente consegue calcular de forma exata as primeiras reflexões da sala, porque agora, se a gente se lembra bem no Ray Tracing, né, a gente tinha que fazer um teste de detecção com o receptor, certo? E pode ser que se eu traçar, poucos raios, algumas primeiras reflexões sejam perdidas, porque eu não vou estar cobrindo exatamente bem o espaço. Ao passo que com o método de fontes virtuais, eu sempre vou conseguir calcular a segunda reflexão, a terceira reflexão no receptor. Então, esse método é mais exato para as primeiras reflexões, certo? Embora ele não compute reflexões difusas. Você precisa de um outro método complementar para calcular as reflexões difusas. Tá? O método de fontes virtuais ele tem um inconveniente para salas que não são retangulares, que é o fato de que algumas fontes virtuais elas não são visíveis e se elas não forem levadas em conta, se teste de visibilidade não for feito, você vai adicionar energia no receptor sem que essa energia de fato exista fisicamente. Tá? O teste de visibilidade é um aspecto computacionalmente custoso e ele envolve determinar se a fonte ela é visível para o receptor. Eu não vou entrar em detalhes de como esse teste ele é feito na prática, mas é basicamente um monte de cálculos de álgebra geométrica para determinar se aquela fonte está numa região do espaço que é visível para o nosso receptor. Tá? Dá para calcular apenas reflexão especular com um método de fontes virtuais. Então, para calcular a parte difusa, você precisa de um método alternativo, que pode ser, por exemplo, traçado de raios. E você tem uma discretização temporal muito alta, se você quiser, e a posição no reflectograma da primeira, segunda, terceira reflexões é muito precisa, certo? De início, dá para incluir fase, né? Então você não precisa computar apenas a energia, você pode computar a fase também, se você, dependendo do jeito que você formula o método de fontes virtuais, isso é viável, tá? E um aspecto computacionalmente, esse método é custoso. Então a gente normalmente não utiliza método de fontes virtuais para todo o reflectograma, porque é computacionalmente muito custoso. Então, usualmente, o que acontece, por exemplo, num software como o Odeon, é que o começo da resposta é computado pelo método de fontes virtuais, pelo fato de ser mais preciso na localização das primeiras reflexões, o que é importante para compor também a nossa sensação espacial na sala, e a cauda reverberante e o restante do reflectograma é calculado com um traçado de raios, que é computacionalmente mais barato, certo?
e vai ser preciso, certo? Então, a gente usa os dois métodos de forma híbrida, tá? Eu quero mostrar aqui no Odeon para vocês como é que esse método de fontes virtuais ele funciona. A gente está, já depois que rodou a simulação, avaliando um receptor apenas aqui no Odeon, e a gente tem aqui, né, a sala, e aqui a gente tem o nosso reflectograma. E esse reflectograma que o Odeon coloca aqui é apenas o reflectograma das primeiras reflexões calculado com as fontes virtuais. Ele não é o reflectograma completo. Vocês podem observar aqui que o tempo é bem curtinho, embora o tempo de vibração do Boston Symphony Hall seja bastante alto. Tá? Então, esse tempo aqui, e isso você pode ler no manual do Odeon também, você pode ver que esse reflectograma diz respeito apenas às fontes virtuais, certo? E não ao reflectograma como um todo. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, ó, o som direto, certo? Chegando com uma certa energia no meu receptor. E a gente tem aqui, né, a fonte e o receptor em questão. E a gente tem essa linha rosa aqui que mostra o caminho do som direto até o receptor. Eu vou mudar agora, por exemplo, para essa reflexão aqui. E vocês podem observar também que a gente tem aqui a direção de chegada, né, azimuth e a elevação, certo? Que a gente precisa computar. Se eu mudar aqui no meu reflectograma, né, vocês podem perceber que a gente está mais ou menos na mesma elevação, aqui em 0, mas o azimuth aqui está chegando da minha direita, certo? E se eu voltar aqui no Reflection Path, vocês vão observar que exatamente esse é o caso. Eu tenho meu receptor aqui olhando para a fonte, eu tenho essa superfície aqui, lateral, ela está pintada aqui em azul, acho que dá para notar, refletindo aqui para o meu receptor. E se vocês notarem bem aqui fora, a gente tem um pontinho fora da sala, que é exatamente a minha fonte virtual, que causa essa reflexão aqui. Se eu for para uma outra reflexão, por exemplo, né, vocês podem perceber que essa reflexão aqui, ela tem uma direção de chegada, uma elevação, e ela chega, então, portanto, de cima, né, e mais ou menos no azimuth 0, se a gente computá-la. Ver aqui, ó, quem é a superfície responsável por essa reflexão é o teto, certo? Então, a onda sai aqui, o raio sai aqui e bate nesse ponto e volta para o meu receptor. E se a gente der um zoom out, a gente vê a fonte virtual lá no espaço, certo? E se a gente for avançando, né, a gente vai ver, por exemplo, essa reflexão aqui, ó, vem de baixo, certo? Vem do piso, provavelmente, né? É uma reflexão de segunda ordem, veja bem, olha só, que interessante. Não tinha nem programado isso, mas essa reflexão, ela bate no teto, bate no piso e reflete. Então, vocês estão vendo aqui a fonte virtual lá longe, né? Porque ela é a reflexão dessa primeira fonte virtual que está aqui em cima em relação a essa superfície aqui, que é o piso, certo? Que é visível para o nosso receptor. E à medida que a gente vai avançando aqui no tempo, né? A gente pode ver, por exemplo, que agora a gente provavelmente já tem uma reflexão agora de terceira ordem, que bate no teto, na parede traseira, né? Não é de segunda ordem, né? E eu tenho que dar um zoom out bem grande, porque a fonte virtual está bem distante do meu receptor, certo? E essa aqui vai estar mais distante ainda, né? É uma reflexão também, acredito eu, de segunda ordem, né? E exatamente, ó, a gente tem uma reflexão batendo aqui e aqui, né? Então ela bate na parede traseira e bate na outra parede, na parede traseira do palco, na parede traseira da sala e atinge o meu receptor. E a minha fonte virtual está, portanto, lá longe, né? Então, o método de fontes virtuais funciona dessa forma, né? A gente tem uma localização exata das reflexões aqui no meu reflectograma, mas ele é muito custoso do ponto de vista computacional, certo? Então, normalmente, o que os softwares fazem é utilizar um método híbrido para calcular, normalmente, as primeiras reflexões. O Odeon, por exemplo, usa um método de fontes virtuais, junto com o método de traçado de raios para pegar a parte difusa, e para calcular
o restante do reflectograma, né, a cauda reverberante, ele usa simplesmente um método de traçado de raios, certo? Bom, era isso. Até mais.